A nossa questão hoje é 3 razões para não se aposentar hoje. Segunda razão é se você desconhece, você não vai encaminhar. Segunda razão para você não encaminhar. Se você desconhece o quê? O conjunto de contribuições que você tenha. Olha bem o que eu vou falar agora. O que que é? Olha bem. O salário de benefício são todas as contribuições, todas as remunerações, porque cada remuneração que você faz é uma contribuição que você faz para o INSS. Então, se você desconhece qual é o conjunto de contribuições que está rebaixando o seu salário de benefício. Como assim, Pedrosa? Por isso que eu falei assim, ó, quando você salva o seu salário de benefício, você vai comparar com a sua remuneração. Se a sua remuneração está aqui em cima, o seu salário de benefício vai ficar aqui embaixo. O que é que está fazendo ele baixar? É aquelas contribuições menores. Você, quando começou a trabalhar, normalmente a pessoa começa com salário mínimo. Aquele salário mínimo está lá contando. Então ele vai baixar a sua média, ele vai rebaixar a sua média. Então você tem que, depois que você pegou o seu CNIS, você vai somar. Mas quando você vai somando, você já pega uma caneta vermelha, preta, seja lá um lápis, qualquer coisa que você tenha, e você já vai fazendo uma flechinha naquelas contribuições que são pequenas, que são menores, que são o salário mínimo, por exemplo. Se você ganha 2 salários mínimos, aquilo que for salário mínimo está rebaixando sua média. Tá? Se você ganha 3, ganha 4 salários mínimos ali, pessoal do transporte de valores e tal, você volta lá e veja qual é o número de contribuições que vão formar um conjunto que eles estão rebaixando o seu salário de benefício. Esta é uma questão importante para você identificar. O que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou te dando a dica aqui? É aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Quando a gente vai encaminhar uma aposentadoria. Os advogados deviam fazer isso, mas a gente faz muito isso aqui. Dentro de um planejamento a gente faz isso aqui, né? Para poder exatamente identificar os elementos para poder ajudar o cliente, né? Para poder ajudar ali o vigilante que quer se aposentar. Então, você tem que saber, a segunda razão, a razão para você não encaminhar, é se você desconhece o conjunto de contribuições que estão rebaixando o seu salário de benefício. E agora me acompanha aqui para você entender no exemplo. O exemplo fica muito mais fácil de entender, não é mesmo? Então vem lá comigo, ó. Vamos imaginar, eu peguei aqui um conjunto de 10, tá? Ó, então vamos imaginar que você tenha 1.500, 1.500, o cara começou, né? Não começou bem, então ele começou 1.500, 1.500, tá? Aí ele pulou para 2.000, é assim que é a vida do cara, né? Ele começa ganhando pouco, ele ganhando salário mínimo, depois ele vai aumentando, né? Vai fazendo curso, vai se aperfeiçoando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Ele vai melhorando até chegar no ponto que quando você está mais próximo de se aposentar, é onde você está ganhando melhor. Então, um exemplo, eu segui esse raciocínio. Então, eu coloquei aqui, 1.500, depois 2.000, 2.800, né? Aí, no finalzinho, o cara chega lá num 3.000, tá? Ficou melhor. Isso aqui é só um exemplo para você entender. Essas são as contribuições, só que você não tem só 10, né? Você vai ter 250, 264, depende do teu histórico aí. Então, se a gente somar tudo isso aqui, tá? Vai dar 22.700. Então, eu somei tudo, 22.700, e dividi por 10, porque são 10. São 10 contribuições. E aí eu tenho o salário de benefício, que é a média de 2.270. Tá certo? Veja bem, o que acontece aqui? O que eu estou falando para você aqui? Ó? Você tem que identificar qual é o conjunto de contribuições que estão rebaixando a sua média. Na regra anterior, na regra antes da reforma, era descartado 20% das contribuições menores, ficava só as 80% maiores. Então, eles já selecionavam as maiores para poder dar uma renda mensal inicial de aposentadoria muito próxima ou igual ao valor que a pessoa estava recebendo quando se aposentou. Então, veja bem, a filosofia, o espírito, a linha de orientação da legislação anterior era para que você ganhasse melhor. Era para que você ganhasse melhor. Então, aqueles que estão com um processo na justiça lá, agarrados no tema 1209, a regra não é essa. A regra é aquela anterior, que vai aproveitar as 80 melhores contribuições.
Então vai ganhar muito próximo ou igual à remuneração que ganhava lá na época que deram entrada, tá? Agora, para quem não pegou aquilo lá, essa regra aqui é que está valendo, tá? Captar aqui a jogada? Muito bem, vamos aí continuar, tá? Vamos agora retirar, vamos aproveitar o mesmo exemplo e retirar aqui as duas contribuições menores, tá? As duas contribuições menores ali de R$ 1.500, porque é 20%. Eu estou orientando aqui só para te dar uma dica como é que era feita antes da reforma. Olha bem, de 2.270, né? Você veja bem que a média aqui, ó, descartou 20%, já melhorou a média. Já melhorou a média. O salário de benefício já foi para 2.462. Então, de 2.270 já foi para 2.462. Compreenderam como essa lógica você vai... E por que eu estou ensinando isso? Por que eu estou falando isso? Porque é possível agora descartar, só que quando você descarta agora, aquilo lá não conta. Antes da reforma você descartava, mas o tempo contava. Hoje não. Se você descartar, você não conta como tempo. Então você zera, né? Mas já é um indicativo de uma estratégia que você pode utilizar para melhorar, aumentar o teu salário de benefício, né? Muito bem. Pegou aqui a segunda razão? É muito importante essa razão aqui. É muito importante aqui, tá? Vamos ver a aposentadoria hoje. Então, na aposentadoria hoje você pode fazer um descarte, você pode descartar, tá? Só que quando você descarta não conta, que foi o que eu falei. Então, qual é a solução para essa questão? Qual é a solução? Como é que eu faço, Pedrosa? Você tem que, duas coisas, trabalhar mais. Opa, trabalhar mais? É por isso que tem que fazer um planejamento. Por isso que tem que saber quantas contribuições você tem. Eu chamo de conjunto, né? Porque eu tenho lá um conjunto de 10 que, cara, 10, por exemplo, 10 contribuições. É muito baixa. Essa você tem que descartar. Então você sabe que tem que trabalhar mais 10 meses. Porque se você trabalhar mais 10 meses, você pode descartar aqueles 10 meses que está lá para trás, né? Então, às vezes, por causa de 10 meses, cara, você acrescenta mais R$ 200 de forma permanente na sua aposentadoria. Então, por isso que você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma ciência, uma sabedoria para tomar uma decisão ali. São pequenos detalhes que vão impactar no valor que você vai receber. É isso que eu estou te passando aqui, é isso que eu estou te dando um alerta aqui, tá? Então, você pode trabalhar mais. Conforme a situação, você pode trabalhar mais, tá? E você pode contribuir no paralelo também. Então, espera aí, eu não quero trabalhar mais. Pô, mas quanto tempo falta para você se aposentar? Falta 6 anos. Então, você pode fazer um processo de contribuir no paralelo. Contribuir no paralelo significa o quê? O que é contribuir no paralelo? É você trabalhar como autônomo, você recolher como autônomo. Pode isso, Pedrosa? Pode. Pode. Só que tem 2 detalhes. Você vai ter que acusar isso no seu imposto de renda, né? Você vai ter que acusar. Vou te dar um exemplo. Eu vou te dar exemplo de coisa prática que acontece aqui no escritório. O vigilante trabalha na agência bancária de segunda a sexta e faz eventos. Normalmente os eventos, você sabe, né? Você sabe mais do que eu que eventos é aquele setor onde acontece mais irregularidade. A grande irregularidade do setor de eventos é não assinar a carteira. Então, o vigilante trabalha, ganha 100zão lá, né, conforme a hora, né? Ganha lá 70, 100, 120, 150 para trabalhar no evento e ganha lá no final do evento, ele ganha aquele dinheiro, não é mesmo? Cara, aquilo lá não tem contribuição nenhuma. Então, o que o cara faz? Ele vai lá e recolhe, ele faz um recolhimento como autônomo, certo? Ele faz, e tem que, aí no caso é interessante você comprovar isso, né? Você guardar a prova daquele trabalho, porque você não pode haver recolhimento se não tiver serviço, não tiver trabalho, né? O fato gerador do recolhimento é o trabalho, a prestação do serviço. Então você pode muito bem fazer um contratozinho de prestação de serviço, você pode ter uma prova lá, uma evidência daquele trabalho que você fez, né? Pode ter um recibo que você assina, que você tira uma cópia daquele recibo lá e vai guardando. Enfim, o INSS não costuma fazer isso, mas se você tiver que comprovar aquele recolhimento como autônomo, você vai ter que provar, tá? E aí o que acontece? Você vai lá e recolhe. Vamos imaginar aqui, eu quero recolher sobre mais um salário mínimo, então você vai recolher mais R$ 200.
Então você fez o evento todo final de semana, ganhou 150, então você ganhou quanto? Você ganhou R$600, né? Todo final de semana ganhou 150, 300, R$600. Aí eu vou recolher 20%, vou recolher mais R$120. Então você está fazendo uma contribuição paralela. E depois da reforma da Previdência vai somar as contribuições. Então você tem lá 2.500 de folha e você tem mais um salário, mais R$600 que você está recolhendo. Você está fazendo um recolhimento de 20%, mais R$600. Por isso que eu disse que é importante saber quanto que você está perdendo. Qual é a distância que tem da tua remuneração do teu salário de benefício e o que está rebaixando o seu salário de benefício para você corrigir isso. E quanto mais cedo você souber isso, mais barato fica, mais fácil fica de você se organizar e ir quebrando isso ao longo do tempo. Compreendeu a parada? Por isso que é Pedrosa Previdência. A Previdência é você pensar a sua Previdência tendo uma atitude previdente, não é mesmo? Previdente é você olhar isso. Então você pode contribuir no paralelo, né? Pode fazer essa contribuição no paralelo, ou trabalhar mais, ou contribuir no paralelo, ou trabalhar mais e mesmo assim contribuir no paralelo, para você poder aumentar a base onde vai ser aplicada a alíquota, que vai definir o valor que você recebe, tá ok? Muito bem. E você pode também ter uma previdência privada, né? Previdência privada, você pode contribuir com a previdência privada, mas aí não é para todo mundo, mas em alguns casos é interessante. Pedrosa, pode contribuir com 100, com R$200? Pode, claro que pode. A previdência privada, você vai lá e diz, eles perguntam para você, ó, o que você quer ganhar lá, em que ano que você quer ganhar tanto? Ah, eu quero ganhar mais R$300. Então, em quanto tempo você tem que contribuir em quanto? Então, eles perguntam quando e o quanto. Você vai, quando? Daqui a 10 anos. Eu tenho que ganhar mais R$600. Então, quanto que você tem que contribuir para os caras te pagar R$600, tá? Pode ser interessante, pode ser não, de repente pode não ser, depende muito de cada situação, mas eu estou querendo estimular você a entender que tem essa solução para você enfrentar esse grave problema do salário de benefício, tá? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir o nosso roteiro, tá? Vamos seguir o nosso roteiro aqui, entrando na forma de cálculo, para você entender. Tudo isso que a gente falou agora aqui é para chegar na forma de cálculo. Não adianta eu te apresentar a forma de cálculo aqui, falar para você, e a pessoa diz, a pessoa não entende. Tudo isso que a gente falou aqui são elementos de uma forma de cálculo. E a forma de cálculo, sempre como eu falei para vocês, é o salário de benefício, é a base, né? É o salário de benefício. Então, quando falar salário de benefício agora, você já sabe o que é, você é ligado, né? Então, o que acontece? A forma de cálculo é essa, salário de benefício vezes 60%, existe uma alíquota de 60%, né? Mas, mais o quê? Mais 2% para cada ano que você trabalhar acima de 20, no caso dos homens, e cada ano que você trabalhar acima de 15, no caso das mulheres. Então, olha bem, para você ganhar 100% do seu salário de benefício, você teria que trabalhar o homem 40 anos e a mulher 35 anos. Compreendeu? Vou repetir. Todo mundo fala assim, Pedrosa, como é que eu posso ganhar 100% da folha? Como é que eu posso ganhar 100% da folha? Essa é a linguagem. Como é que você pode ganhar 100% da folha? Não existe a folha. A folha não é a base de cálculo. A base de cálculo é o salário de benefício, que é o quê? A média de todas as suas folhas, de todas as suas remunerações. Então, eles pegam o salário de benefício, aplicam um redutor de 60%. Eles aplicam esse redutor de 60%. Então, de cara, você já perde 40%. Aí, agora, como é que você vai recuperar esse 40%? Aí, eles vão te dar 2%, eles vão colocar na fórmula 2% para cada ano que você trabalhar mais do que 20. Então, se você tiver 25 anos, qual vai ser a sua alíquota? É bem fácil. Se você tiver 22 anos, se você tiver 21 anos, você vai ganhar mais 2%, então seria 62%. E assim vai. Se tu tens 25 anos, quanto é? 70%, porque você tem 5 vezes 2, 10. Estou fazendo a continha aqui para você me acompanhar. Né? Então, 25 anos, qual é a alíquota? 70%. Então, você que está me assistindo, você já pode saber hoje qual seria o seu percentual. Agora você já pode bolar isso. Quanto tempo você tem acima de 20?
Ah, Pedrosa, eu tenho 26 anos de trabalho agora. Juntando tudo, eu tenho 26 anos de trabalho. Então, a pergunta é, qual é a sua alíquota? A alíquota que vai ser aplicada em cima do seu salário de benefício. Alíquota, Pedrosa, agora você já sabe o que é alíquota. A alíquota é os 60% mais 2% para cada ano que você trabalhou acima de 20, no caso do homem, estou falando aqui para o homem, ou no caso da mulher. Tá certo? Então, se você tem 26, quanto seria, Pedrosa? 6 vezes 2, 12. 12 mais 60, 72%. Então, tu iria ganhar 72% da sua média hoje. Lembra que eu falei que lá na primeira questão você tem que saber o seu salário de benefício? Então, se o seu salário de benefício é R$1.000, estou fazendo aqui para a gente já ir rápido na parada. R$1.000 e você vai ganhar 72%, significa que você vai ganhar R$720. Você vai ganhar R$720. Para cada 1.000, você vai ganhar 720. Compreendeu a parada? Então, você já pode aprender a fazer isso. Você já pode fazer isso com a sua realidade. Né? Você já pode saber qual é o seu salário de benefício e aí você vai verificando qual é a alíquota que você tem. E é simples, como eu falei agora aqui. Né? Compreenderam? Então, por aí você já sabe que se você tiver 30 anos de trabalho, você vai ter o quê? 30 anos de trabalho. 30 anos de trabalho são 10 vezes 2, 20. Então, 30 anos de trabalho vai te dar uma alíquota de 80% do quê? 80% do seu salário de benefício. Compreendeu? Essa parada? Então, quando você toma esse choque, quando você tem essa realidade, aí você se mobiliza para corrigir isso. É isso que eu estou querendo aqui, é te dar um choque de realidade. Porque muitas pessoas não sabem isso que eu estou te ensinando aqui, isso que você está aprendendo aqui. É uma coisa impactante, que isso define exatamente o que você vai. Isso aqui define a renda que vai substituir a sua remuneração. É essa renda que vai garantir para você aquela aposentadoria, aquela que você imagina que você vai ter lá na frente. Que deve ser com o quê? Uma aposentadoria com segurança, com tranquilidade, que você não tenha escassez, não tenha privações, né? Que você tenha liberdade, que você não dependa das pessoas, que você não diminua a sua qualidade de vida que você tem hoje, porque você organizou a sua vida em torno da sua remuneração hoje. E amanhã, como é que vai ser? Você vai diminuir a sua qualidade de vida? Você vai deixar de ter as coisas que você tem hoje? Você vai perder o seu poder de consumo quando, na verdade, quando você estiver aposentado, você vai ter necessidades que você não tem hoje e você vai precisar de recursos? Então, isso que eu quero, isso que se chama educação previdenciária, é refletir, levar esse conhecimento para você. Um conhecimento porreta pra caramba, muito importante, né? Muito bem, a forma de cálculo é essa, tá? E vamos agora pegar um exemplo para você entender mais, né? Pegar um exemplo. Vamos pegar um vigilante com 30 anos de contribuição, 56 anos de idade, então ele fechou a regra dos 86 pontos, tá? Mas não se apegue muito agora aqui na questão da idade ali e a idade é importante, 56 anos. Mas eu quero que você entenda agora a forma de cálculo, né? Mas vamos imaginar que o vigilante fechou o tempo, tá? Fechou o tempo ali. Fechou mesmo, né? 86, tá? Então, eu vou pegar aqui o salário de benefício lá que a gente fez o nosso cálculo, 2.462,50. Então, veja bem, o vigilante fechou 86. Que muita gente me pergunta assim, ó, Pedrosa, quando que vai fechar meu tempo? Quando que vai fechar meu tempo? Eu tenho tanto tempo de trabalho, eu tenho tempo de exército, tenho isso, tenho aquele tempo. Quando que eu vou me aposentar? Então, muita gente pergunta quando, mas a pergunta mais importante é quanto que vai dar. Então, olha esse vigilante aqui. Se ele me diz que tem 56 anos, que tem 30 de contribuição, fecha os 86 pontos. Eu vou dizer para ele quando que ele vai se aposentar. Mas a pergunta mais importante é quanto. Ó, esse vigilante ele ganha 2.462. A alíquota dele vai ser de quanto? A alíquota dele vai ser de 80%. Então, 2.462 vezes 80%, a renda mensal inicial do benefício da aposentadoria dele é de 1.970. Então, ele saiu de 2.462 para 1.970. Para 1.970, R$500 aí de diferença. É muita coisa. R$500 de diferença dá 6 mil por ano. Ou seja, 6 mil por ano que ele vai deixar de ganhar. Imagina em 10 anos. 10 anos são mais de 60 mil. Se você contar o juros e a correção ali, são mais de 60 mil reais. 60 mil reais.
resolve muita coisa na sua vida? Resolveria muita coisa na sua aposentadoria? Iria garantir uma qualidade de vida melhor? Um poder de consumo? Iria garantir? Claro que com certeza, claro que com certeza. É isso que eu estou alertando, é isso que eu estou dizendo. A forma de cálculo, a estrutura da reforma da Previdência, a estrutura legal, o arcabouço legal, né, foi feita para você trabalhar mais, para você contribuir mais e para você ganhar menos, tá? Então é isso que deve ser um alerta, tá? Muito bem. E se a gente fazer ainda na regra anterior, né? Se a gente pegar o 2.270 lá, que deu, daria menos ainda. Daria 1.816. Compreendeu o quanto que isso é grave? O quanto que isso é urgente você saber isso. Pouca gente sabe. Se você entendeu, é muito importante você compartilhar esse conteúdo. É muito importante você interpelar as pessoas. É muito importante você ser um ser da luz que provoca conhecimento nas pessoas. Porque quanto mais cedo as pessoas saírem da inconsciência do problema e terem consciência do problema, mais cedo elas vão tomar a decisão de corrigir esse problema, de buscar ajuda, de procurar se orientar de como vai fazer isso, de planejar a sua aposentadoria, tá? Porque isso vai afetar o momento mais importante, que é aquele momento que você vai estar lá com 55, 60, 65, 70, 75, 80 anos. E aí não tem como voltar mais, e aí não tem como fazer, não tem como corrigir, tá? Isso é muito importante. Legal? Resumo da ópera, resumo do que a gente conversou aqui. Vem comigo, ó, resumo agora. É muita coisa, é muita informação. Resumo, para você entender. Muito bem. Veja bem, a melhor remuneração que nós temos aqui é de R$3.000. A melhor remuneração. Melhor remuneração do cara. O exemplo que eu dei aqui, vigilante com R$3.000. A remuneração dele está ganhando R$3.000 agora. O salário de benefício dele vai ser 2.270. 2.270, porque ele vai perder. Geralmente vai perder uns 20%. Normalmente vai perder 20%, tá? Que 20% das contribuições menores é que rebaixam a média. Então ele vai para 2.270. Aí a renda mensal inicial dele é 1.816, nessa forma de cálculo que eu estou colocando aqui, tá? Ou seja, pensa bem, no caso de uma incapacidade, deixa eu voltar aqui, né? No caso de uma incapacidade, deixa eu voltar aqui nesse exemplo aqui, ó. No caso de uma aposentadoria, por incapacidade permanente, que pode acontecer com qualquer um, veja que é a mesma forma de cálculo. Então você, olha bem, você sabe qual é o seu salário de benefício. Você aprendeu aqui a fazer o salário de benefício. Aí, com base no salário de benefício, você vai aplicar essa regra aqui. Hoje, você aplica essa regra hoje. Veja quanto tempo de trabalho você tem acima de 20 e, se for mulher, acima de 15. E aí você pensa o seguinte, que pode acontecer uma aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de qualquer natureza que não seja a natureza do acidente de trabalho. Se for acidente de trabalho, vai ser 100% do teu salário de benefício. Então, se o seu salário de benefício, vamos imaginar aqui, ó, o cara ganha R$3.000 e o salário de benefício dele é 2.270, e ele sofreu um acidente de trabalho que vai ficar incapacitado por trabalho, o que acontece? Ele vai ganhar 100%, por causa do acidente de trabalho, ele vai ganhar 100% do salário de benefício, que é 2.270. E mesmo assim, ele já está perdendo. Ele está perdendo porque ele ganhava R$3.000. Agora, se tiver, então você pode, se não for acidente de trabalho, como é que calcula, Pedrosa? A mesma coisa. Então, se você pegar e se você tem 25 anos de trabalho agora, ou 26, ou 27, então você já sabe que a sua alíquota vai ser de 74%. Se for 27, vai ser de 74% do quê? Do teu salário de benefício agora. Então você fica já louco com isso aqui, porque você diz, como assim? Né? Inclusive, essa forma de cálculo, no caso de aposentadoria por incapacidade, está saindo um monte de decisão na justiça, começou a sair agora decisões na justiça, dizendo que esse artigo lá ele é inconstitucional. Por quê? Porque o auxílio-doença é melhor do que a aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, é uma coisa não é razoável, né? Não é razoável essa situação. É uma coisa que não tem lógica o benefício permanente ser pior do que o benefício que é transitório, que seria o caso do auxílio-doença. Então, eu espero muito que você tenha, eu quero muito te estimular
a fazer essa reflexão da sua realidade. Você pode, hoje mesmo, com esse conhecimento que eu te coloquei aqui, você aplicar você mesmo, não precisa de advogado, não precisa de nada, você mesmo senta lá e você mesmo pode fazer isso. E fazendo isso você vai ter um choque, você diz, cara, espera aí, se me acontecer qualquer coisa agora, eu vou atravessar a rua, eu ser atropelado, ou que Deus livre que venha de me ocorrer uma doença que não tenha relação com o trabalho, né? Aí eu vou estar nessa situação, ou seja, você tem uma guilhotina sobre sua cabeça. E pior não é isso, é pior que isso vai afetar a sua família, porque a pensão por morte, ela é calculada exatamente com base na RMI da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, 1806 seria a base de cálculo para calcular a pensão por morte. Então, não preciso dizer para vocês que, olha, o ponto A é acima, o ponto B baixa, o ponto C baixa e o ponto D, que eu não coloquei aqui, que seria pensão por morte, baixa muito mais ainda. Isso que nós estamos falando aqui, traduzindo aqui, significa o quê? Um risco muito grande que compromete a qualidade de vida. A qualidade de vida, o poder de consumo de você e sua família, né? Da sua família. E isso é muito triste. Isso é muito preocupante, isso é um problema social, isso é uma insegurança social. O INSS, que é para ser o Instituto Nacional de Segurança, ele é um Instituto Nacional de Insegurança Social. Hoje nós temos um Instituto de Insegurança, uma estrutura que provoca e reproduz e cria situações de insegurança para as pessoas, para os trabalhadores, principalmente aqueles trabalhadores, como o vigilante, que está expondo todo dia a sua, o quê? A sua condição de vida, expondo risco à sua integridade física e à vida, né? E gerando muitas doenças ocupacionais, correndo um risco muito sério, muito grave, tá certo? Gostou desse conteúdo? Então não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então o que eu peço? Para que você compartilhe, deixe um like, é muito importante você deixar o seu comentário, colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui e vai entrar em contato comigo e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre e ágil como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo.